pessoal, duas boas-vindas a vocês novamente. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast. A gente hoje vai falar sobre um tema muito importante para quem está indo para a nuvem, que é o FinOps. Para isso, eu trouxe um convidado especial também, que é o Renato, fundador da Cloud8, que é um dos parceiros da Multiedro para esse tipo de necessidade. Convido você a curtir o nosso episódio, fazer os seus comentários, compartilhar com a tua rede. Senta aí, pega um café, pega uma água, ou então faz a sua atividade doméstica, ou se você está no trânsito também. Espero que você curte e aproveite para conhecer um pouco mais sobre esse tema que é extremamente relevante para quem vai migrar para a nuvem, ou para quem já está na nuvem também, né? E aí, Renato, falei bem assim para começar sobre o FinOps? Tudo bom, Juliano? Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Não, eu acho que é isso. FinOps hoje é um assunto, é uma dessas buzzwords, né, que tem no mercado, e é um assunto muito presente, né, principalmente quando você pensa em FinOps, financeiro com operação. Financeiro é dinheiro, né, e quem que não vai levar em conta a importância do dinheiro, tanto na entrada como na saída de uma empresa. Então, é um assunto de extrema importância que tem que ser olhado com muito carinho pelas empresas e pelas equipes. Perfeito. Eu também quero agradecer a sua presença, Renato, por ter aceitado o convite. Fala um pouquinho de você e da Cloud8 também, como é que vocês entraram no mercado, qual é a atuação. Joia. Então, eu sou um dinossauro aí do mercado, né? Eu já tenho aí 25 anos de carreira, sempre sou formado em engenharia, mas eu sempre trabalhei nessa área de computação. Então, eu tenho passagem por consultoria, eu tenho passagem pela Local Web, eu fui um dos primeiros funcionários, ajudei a montar, depois eu fui para o UOL. E recentemente o tempo voa, há 12 anos atrás, eu montei o Cloud8, quando a nuvem pública ainda era uma promessa, né? Na verdade, ele estava começando a ter tração no mercado. Para você ter uma ideia, a gente montou o Cloud8 antes da AWS ter uma região aqui no Brasil. Eles tinham basicamente dois produtos. Eles tinham um produto de storage e eles tinham um produto de computação recém-lançado, ainda com uma série de deficiências. Mas o fato de eu ter trabalhado com data center físico e ter sofrido de todos os desafios que existem, né? Telecom, hardware que queima, software que dá pau, problema de performance, disponibilidade. Quando eu olhei a proposta do cloud, na minha cabeça instantaneamente veio, cara, isso aqui é o futuro. Para quem respira TI e tem que trabalhar com data center, poder trabalhar com essa mão na roda, que é, na época, né, só a AWS como infraestrutura, né, aquelas 3 camadas, mas enfim, o AWS era só infraestrutura, estava claro que aquilo ia ter uma atração enorme. Então, acabei saindo do UOL, montei o Cloud8, saí dos 24/7 para trabalhar numa empresa de software com entrevista com pessoas, entendendo as necessidades, etc. E o que ficou mais claro naquele começo era que as pessoas adoravam o cloud, mas faltavam controles. Então, faltava controle financeiro, faltava controle de configuração, faltava formas de você aproveitar ao máximo o que era o cloud, né? Otimizar ao máximo o cloud. E aí nasceu a proposta do Cloud8. Legal. Você falou, né, naquele mundo de data center que a gente conhece, desses desafios, e um dos maiores desafios era o capacity planning. E acredito que esse tenha sido o grande salto da computação em nuvem, né? Por causa da elasticidade que era a grande proposta da nuvem. Você não precisava se preocupar em fazer o capacity planning. A nuvem prometia isso para você, né? Então, esse, sem dúvida, foi um dos grandes ganhos o ponto da virada, né, para a migração para a nuvem. Você concorda? Isso, vamos dizer, esses 12 anos atrás, quando ainda não tinha esse conjunto de tecnologias novas, né, que o pessoal fala, serverless, container, etc., era basicamente você fazer um lift and shift, né? Eu tinha o meu parque de servidores, poderiam ser ou não virtualizados, e eu tinha uma proposta de infraestrutura com capacidade teórica infinita, uma capacidade que você não precisava se preocupar.
né? Lógico, você tem limitações de software, etc. Sim. Mas a proposta era essa. Então, aquilo, principalmente para as startups que precisavam de ter uma elasticidade enorme e poder crescer da noite para o dia numa escala de 10 mil para 1 milhão de usuários, aquilo era a proposta perfeita. Então, os early adopters foram as startups. Mas como tudo, né, o cloud nasceu com uma série de desafios, né? Então, as empresas olhavam a questão de segurança, olhavam a questão de controles e falavam assim, isso aqui ainda não é para mim, mas é perfeito. Sim. A sua colocação é isso. Nasceu olhando para você não ter que... Precisa de um servidor novo. Aí você liga para o data center, você recebia um contrato primeiro, aí você assinava o contrato, ele mandava uma ordem de compra para importar o servidor, para passar pela burocracia brasileira. Aí 1 mês e meio depois você tinha o servidor no seu rack para você poder usar. Começar a configurar, né? E lá na Amazon você ia lá ou outro, clicava lá com o seu dedinho e você já tinha a sua CPU instantaneamente pagando por hora. Sim. A Multiedro e a Cloud8, elas são contemporâneas, porque a gente fundou a Multiedro em 2010. E a nossa visão, naquele momento, que nos estimulou a montar a empresa, era justamente essa, né? De que a nuvem, ela era capaz de transformar o negócio das empresas e viabilizar novos negócios, novos modelos de negócio. A nuvem, sem a nuvem, a gente não teria empresas como, por exemplo, iFood, né? 99 ou Uber, que já é um exemplo bastante batido, mas a nuvem permitiu que houvesse a possibilidade de criar esse modelo de negócio. Justamente por isso que você falou, pela escalabilidade, pela capacidade de elasticidade, absorver milhares e milhões de usuários de um momento para o outro por causa de alguma demanda específica, enquanto que num ambiente tradicional isso era praticamente impossível. Ou você já superdimensionava o teu ambiente, ou você ia perder usuário, porque ele não ia conseguir conectar na tua plataforma. Então essa é a visão da Multiedro até hoje, né? E foi aquilo que embasou a gente a montar a empresa lá em 2010. Ou seja, né, a nuvem ia trazer essa... E trouxe efetivamente, né, esse benefício, né, de viabilizar modelos de negócio novos e inovadores, né? Tem um livro, cara, que eu li mais ou menos na época que a gente fundou a Multiedro, né, que é do Nicholas Carr, que chama The Big Switch. E essa visão que você teve, ele também teve lá, né? Ele foi visitar um data center uma época, e ele é um cara meio polêmico, né? Porque ele também teve um artigo e teve depois uma publicação. É irrelevante. Does IT Matter? Né? Ele fez essa brincadeira, né? Mas depois, essa outra publicação dele, The Big Switch, falava justamente disso, né? Isso daqui é o futuro da TI, né? Então também foi algo que marcou muito a gente e uma geração por causa dessa promessa e que acabou se cumprindo na prática. A nuvem realmente trouxe formas novas de você consumir TI e permitiu realmente viabilizar modelos de negócio completamente inovadores, né? Que não havia como montar isso em ambientes tradicionais, né? Não, perfeito. Eu vejo até também como ela trouxe players novos de tecnologia, né? Quem que ia imaginar que a Amazon, há 12 anos atrás, que era um retail, a maior loja do mundo, pudesse entrar num ramo tão específico, tão bit-byte e fosse tão bem sucedida. Sim. O próprio Google, com a questão de ser uma empresa de busca e propaganda, né, também ter a tecnologia por trás disso e transformar isso num produto, né? E os outros entrantes agora, que chegaram aí, né, um pouquinho mais tarde do que os outros, né, Microsoft, Oracle também, criando um mercado assim extremamente competitivo. Sim. Então, no fim das contas, né, a tecnologia viabilizando esses negócios e a competição jogando o preço lá embaixo para todo mundo poder, né? A questão de preço é outra história, né? Talvez fique para um outro podcast aí, né? Se a nuvem é cara ou é barata. Mas né? eu acho que a gente vai falar disso aqui um né? pouquinho. Mas assim, digo, em valores mesmo, né? Sim. Eu acho que independente de ser cara ou barata, tem que controlar custo, ponto. Sim, né?
Esse aspecto, né, dos novos players, assim, que, né, a gente não imaginava que uma empresa de varejo ou uma empresa de publicidade na internet pudessem oferecer esse tipo de solução, mas também isso permitiu, além da briga por preço, né, que é bastante saudável, ter concorrência, mas permitiu que empresas de todos os portes tivessem acesso à tecnologia de ponta, que anteriormente estava restrita a grandes corporações. Então, a nuvem deu uma democratizada nisso também. Você concorda? Não, sem dúvida. É a questão de você poder comprar a mesma categoria de hardware, de serviço que uma empresa multinacional de qualquer outro país pode comprar. E você ter, né, dependendo do que você precisa, pelo menos em pequena escala, você ter condições financeiras e econômicas para fazer isso é incrível, né? E outra, a nuvem também, né, a gente não pode esquecer que ela viabilizou toda a questão do teste. Que antes o teste era muito difícil, a inovação, a questão de você poder testar, poder errar com um custo barato e fazer isso rápido. Né? Esse é um dos grandes mantras também da venda do começo de cloud. Né? Fale rápido, teste barato. Então, assim, a experimentação para chegar na inovação, isso também foi muito grande. Você poder imaginar que você hoje, você pode pegar, além do open source, além dos recursos de cloud, você poder fazer um teste corporativo de uma tecnologia de ponta da mesma forma que um departamento de uma empresa multinacional ou de ponta pode fazer, isso é democratização. Né? Isso é você poder trabalhar da forma como você quiser, em nível parelho com qualquer um desses grandes. Sim. Isso mesmo. E aí eu acho que a gente começa a ir para o caminho do FinOps, né, Renato? Porque assim, a nuvem, ela também tem o pressuposto de ser fácil. Então, como você mencionou no início, você vai lá, abre o console do provedor e em 5 minutos você tem uma máquina no ar, né? Então, assim, seja para fazer um teste, como você mencionou, como você ilustrou, seja para fazer um laboratório, né, que vai rodar lá por um período, é muito rápido e ágil para você colocar isso no ar. E aí é onde começam a ter os ralos, né? Se você não desliga aquilo, se você não programa o período que aquilo vai funcionar, você começa a escalar em termos de custo e é onde as ferramentas de FinOps começam a agregar valor para o processo do cliente que está experimentando a nuvem ou que tem dúvidas sobre como controlar o consumo na nuvem. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar sim. Isso é bom que você trouxe aí à tona, né, o tema aí da nossa conversa. E sim, controle financeiro, por a gente estar falando de dinheiro, né, e dinheiro obviamente faz a diferença na sobrevivência de uma empresa, né, na remuneração dos funcionários, ele é super importante, então ele precisa ser controlado em todos os níveis da empresa. O controle feito dentro da infraestrutura de cloud, ou software de cloud, a parte de plataforma de cloud, é o que se chama do FinOps. Então, o FinOps, ele te ajuda a você ter uma metodologia em que você possa mapear, né, agora usando um pouco da definição, melhores práticas de mercado, da definição dessa metodologia, para você ter os controles assertivos e no final do mês, no final do período, você ter a certeza de que você está utilizando a nuvem, otimizando os seus recursos da melhor forma possível. Como você bem colocou, Juliano, o cloud é um cardápio, né, tentador infinito. É um né? self-service. Então, é um self-service ali que você fala, nossa, eu quero mexer com servidor, eu quero mexer com storage, eu quero mexer com banco de dados, eu quero mexer com inteligência artificial, eu quero mexer com Kubernetes, e você pode se empanturrar e se esbaldar, e depois você pode esquecer, depois do seu banquete, você pode esquecer de lavar os pratos, e aquele negócio vai ficar ali esquecido. Sim. E gerando custo e você sendo cobrado por conta disso. Para você ter uma ideia, né, uma anedota aí da nossa, do nosso dia a dia, a gente tem, né? A gente é multi-cloud, então a gente suporta os grandes 5 clouds de mercado aqui brasileiro, onde a gente tem demanda,
ajuda, não significa que, né, outros também não tenham, mas hoje a gente tem listados mais de 50 mil itens que geram custo nesses grandes 5 clouds. Então você imagina que ações que às vezes você julga que possam não gerar custo, eu vou fazer um acesso num storage, eu vou transferir um dado em um outro, vou criar, até já entrando um pouco em termos técnicos, né, se alguém conhecer, eu vou criar um servidor de DNS interno para fazer resolução, ou vou criar um gerenciador de certificados. Ações inocentes, você pensar em um item pequeno, podem gerar um custo enorme, né? Então, uma das coisas que o FinOps vai te ajudar logo no começo é de você ter essa visibilidade, de você entender o que você está comprando, como que ele vai ter o custo, se ele é um custo por hora, se ele é um custo por item, se ele é um custo fechado mensal, se ele é um compromisso anual ou trienal. Então, você tem essas informações, lógico, né, os provedores disponibilizam, mas hoje as informações elas não estão muito bem organizadas. É difícil você comparar de um cloud para o outro. Sim. E também no nosso dia a dia, principalmente o do desenvolvedor, se não tiver a cultura, né, é muito fácil de sair e criar um item, por exemplo, que não estava no catálogo de itens permitidos pela empresa, né? Às vezes você dá liberdade demais, né? Com grande liberdade vem responsabilidade. Sim. Então, o FinOps tenta fechar um pouco essa metodologia, né? Essa abertura de liberdade que você dá. Então, você dá liberdade para o seu desenvolvedor, mas ela tem um preço. O preço é você saber controlar o custo, é você me justificar que você está gastando o melhor possível dentro daquela tecnologia que você optou. Sim. E você falou, né, de saber, de poder acompanhar qual é o custo efetivo e também a previsibilidade. Você não precisa esperar chegar ao final do período. Você consegue ver como que aquela curva está se movimentando ao longo do período. Então, se você quer ter uma previsão de quanto que vai custar o teu serviço ao final de um período, o FinOps também te ajuda nisso. Correto, Dentro dessa parte, né, da metodologia que é a visibilidade, logicamente o mais simples é você saber o preço, mas você também, para cada componente que você compra, você pode ter modelos diferentes para aquele determinado componente. Por exemplo, você pode ter um free tier, você começa a utilizar ele é de graça até um determinado limite. Passou aquele limite, surpresa, passa-se a cobrar. Você pode ter também camadas, né, tiers de cobrança. Também, quanto mais você usa, às vezes você tem um tier, geralmente os tiers são de descontos. Ou, às vezes você compra um componente que você utiliza ele por 1, 2 horas, mas o pagamento ele é mensal. Então, o FinOps vai te ajudar a isso, né, e você conhecendo os modelos, né, e a ferramenta ou a maneira como você optou por trabalhar dessa forma de visibilidade, você não precisa esperar, por exemplo, o final de um ciclo para saber se aquilo que você escolheu ele vai te gerar um custo muito alto proibitivo ou não. Você consegue ter alarmes, anomalias antes que aquilo se torne uma bola de neve, né? Ou você ainda tem tempo de você reverter uma decisão técnica. A gente já viu muita gente, por exemplo, indo para um caminho que tecnicamente ele parece muito viável, muito bonito, etc. Geralmente é uma escolha de um banco de dados, um banco de dados mais arrojado, mais moderno, não vou citar nomes, mas de repente você chega ali depois de uma semana de uso e você fala, cara, uma semana... Olha o que eu gastei aqui. Se eu tivesse ficado com feijão com arroz e tivesse um pouquinho maior, seria 1/10 do custo. O hype, Exatamente. A venda de tudo isso, ela me levou a isso. Então, se você tiver uma metodologia de visibilidade de FinOps, você consegue corrigir esse rumo e ir por um caminho que seja saudável em termos de tecnologia e financeiramente viável também. Sim. E aí, Renato, quando a gente olha o mercado e a gente vê um movimento cada vez mais crescente de multi-cloud, o FinOps passa a ter um papel ainda mais importante.
de unificar a visão e a gestão de vários provedores, né? Ou seja, a ferramenta ela aumenta o valor agregado a partir do momento em que ela oferece uma console única para o cliente, né? Para que ele possa gerenciar financeiramente e a própria operação de várias nuvens a partir de uma visão centralizada, né? Acho que as pessoas talvez não percebam isso quando elas estão focadas e orientadas para um único provedor. Mas a partir do momento em que você começa... E isso é muito natural, é muito comum, né? A partir do momento em que você começa a plugar novos provedores, você ficar fazendo essa administração console por console é um retrabalho que o FinOps pode simplificar bastante, né? Tanto na parte de operação, como eu falei, quanto na parte da gestão dos custos. Não, sem dúvida, Juliano. Acho que não vou discutir aqui se multi-cloud é um padrão, um pattern, ok ou não, né? Tem muita polêmica no mercado, mas a realidade cada vez mais multi-cloud tem se tornado comum. Por quê? Porque você tem diferenças entre os provedores, gente que usava a Amazon, Google, ou de repente a Microsoft lançou um ferramental de inteligência artificial bastante interessante. O Google é muito bom em mexer com a língua portuguesa, né? Tradução, transcrição de voz, etc. Então você vai buscar as ferramentas. Uma pode ter um data transfer, uma transferência de dados mais barato do que a outra. Às vezes você tem um parceiro. Enfim, multi-cloud acaba virando uma realidade. E quando você fala de gerenciar, fazer governança em cima de multi-cloud, o desafio ele é basicamente exponencial. Porque se você tinha que aprender os controles de um cloud, agora você tem que aprender os controles de N clouds que você optou por utilizar. No momento que você passa a exportar os dados, trabalhar com planilha, etc., você perdeu as ferramentas nativas de controle de custos dos clouds. Agora você tem uma planilha e que você precisa ter fontes de dados e aquilo vira um pandemônio de administração. Então, o que você precisa? Quando você começa a entrar nesse paradigma de multi-cloud, ou às vezes até mesmo um cloud com várias contas, que no final das contas em termos de governança, tem desafios parecidos, você precisa unificar isso tudo numa ferramenta só, numa plataforma só. Então, se você exportou os dados, tem alguma melhoria que você pode fazer no seu FinOps. Se você tem uma ferramenta que não precisa exportar os dados, você consegue fazer tudo dentro dela, é muito melhor para a sua sanidade, para a sua produtividade, diminui erro, né, e expande. E eu digo mais também. Hoje a gente fala muito de multi-cloud, né? Então a gente fala dos clouds públicos. Mas se você expandir esse conceito de custos de TI, e aí o FinOps pode ajudar também, a gente pode pensar em softwares que são utilizados, que são periféricos desse mundo. Você pode pensar em data center, né? Então ferramentas de virtualização também que estão plugadas nesses data centers. Todos eles geram custos. Os produtos em camada de software como serviço, eles também têm modelos parecidos de sob demanda. Então, esses caras também geram custos. Se você for fazer uma assinatura do Atlas, se você for fazer um Datadog, um Dynatrace, todos eles são modelos cloud. Então, você poderia consumir os custos dele e ter uma plataforma centralizada que vai muito além do cloud público. Então, a tendência não é só o multi-cloud, mas os softwares e o ecossistema que tem em torno desse multi-cloud, que tem também os mesmos desafios de custo sob demanda. Se você faz uma configuração errada num Datadog, ele começa a consumir muita requisição de custo, você vai ter custo no seu provedor de cloud e você vai ter custo no seu software que você comprou também. Sim. Então, perfeito. Os controles, eles vão além. E o FinOps está aí cada vez ganhando mais importância e relevância por conta desse ecossistema sob demanda e cada vez com mais e mais players que podem ser integrados nessa visão única. Tá. Ou seja, ele não é só para IaaS, né? Para infraestrutura como serviço, mas ele também é para o SaaS. Perfeito. E para o PaaS, né?
O próprio Google ele tem algumas ferramentas de PaaS, como o Firebase, como o App Engine, e a gente percebe muitos clientes criando as suas aplicações ali dentro, mas não se atentando aos parâmetros de execução daquela aplicação. Então, se a aplicação ela tem uma pequena falha e ela entra em looping e começa a demandar processamento, ele vai escalar, né? E vai chegar uma conta para você, isso vale para qualquer nuvem, né? Vai chegar uma conta que você não estava prevendo. Então, isso que você está falando, e acho que você abriu um leque muito importante, relevante. O FinOps não é exclusivo para a parte de infraestrutura, mas ele consegue abraçar também essas outras camadas da nuvem pública que muitas vezes passam ao largo dessa preocupação. Mas que quando você trabalha, por exemplo, no conceito de serverless, né, onde você abstrai a parte da infraestrutura, se a aplicação não está bem construída ou parametrizada, ela vai trazer o mesmo desafio de controle de custo que uma aplicação no modelo tradicional traria. Né? Não, perfeita colocação, Juliano. Acho que vai além de infraestrutura. Hoje, quando a gente pensa em cloud público, né, a gente ainda pensa dos componentes de Lego ali que criam a sua aplicação. Mas se você começar a subir os níveis, você vai para nível de plataforma, você vai nível de software, você também tem custos embutidos aí dentro, né? Você tem arquitetura, você tem soluções e esse ecossistema periférico que se pluga a ele, que geram custos em relação a isso. Então o FinOps ele pode ir para essa camada também. Mas uma outra coisa interessante também, né, aproveitando que a gente está falando dessas camadas, é que o FinOps ele não é só remediação e corte de custos. Né? Então, quando você começa a subir para essa camada, você traz outros benefícios do seu controle de custos. Quem já, por exemplo, já não se questionou, por exemplo, qual que é um custo, se eu tenho um sistema, por exemplo, uma loja virtual, qual que é o custo que eu tenho por transação? Né? Ou seja, desde o cliente que chegou na minha loja, ele fez uma transferência de dados, ele fez uma requisição de banco de dados, ele tem uma lista de pedidos armazenada, ele navegou no site, ele fez uma compra dentro do banco de dados. Pode ser que você não precise identificar o fulano ou o cicrano, mas em geral, eu tenho 1.000 compras, eu tenho 2.000 compras, eu tenho compras pela metade, eu tenho compras abandonadas, eu tenho simplesmente navegação. Qual que é o custo disso? Né? Linkado com marketing, linkado com segurança, linkado com o custo de eu poder, por exemplo, ter uma estrutura resiliente de disaster recovery. Como é que eu meço isso? Como é que eu digo, eu técnico, digo para a minha área de negócios, como é que eu quebro esses custos? Se alguém, por exemplo, me comentar, eu vou colocar agora mais um passo aqui de checkout, por exemplo, da loja. Lógico, você tem todas umas implicações de negócio, usabilidade, o cliente vai demorar mais tempo, não é legal, mas e do ponto de vista técnico? Como seria o custo adicional nisso? Então, o FinOps também, com as medições corretas, né? E aí vem também um pouco de observabilidade, que eu entendo que vai ser falado em breve, você pode descobrir esses custos de negócio dentro da sua infraestrutura. Então, com os mapeamentos corretos, com as descrições corretas, você consegue chegar, transformar esse custo técnico em custos de negócio e responder perguntas para áreas que não são diretamente ligadas com tecnologia, de qual que é o meu custo por transação, qual que é o meu custo de resiliência? Será que eu estou gastando muito para, se por exemplo tiver um episódio de queda de uma região, de uma nuvem, e eu ter que chavear para outra nuvem, será que vale a pena eu ter esse custo? Qual que é o número de eventos que acontece por ano de queda de uma nuvem? Qual que é um custo, por exemplo, de marketing que eu tenho? Então, o FinOps também vai te ajudar a responder perguntas desse tipo. Então, uma vez que você remedie a questão de custo, de gasto, etc., e você segue nessa jornada de amadurecimento de FinOps, você ganha naturalmente essa operação, essa visibilidade de negócios. E aí,
o pessoal de tecnologia pode chegar para o pessoal de produto e financeiro e ser o parceiro, né? Ou seja, você consegue falar a língua de negócio e não mais, vou fazer uma campanha, quanto que vai custar? Preciso de 50 servidores, preciso de storage, etc. Não, você consegue ser mais assertivo, você consegue ser claro, você consegue distribuir o custo, ratear, chargeback, showback, aí para colocar umas palavrinhas aí desse mundo de FinOps. Sim. A TI ganha vários aliados dentro da empresa. Então são as áreas de negócio, são as áreas operacionais, porque você não está monitorando apenas aspectos técnicos do ambiente, né? Você está, como você falou, você está monitorando aspectos que trazem receita ou evitam perdas. E isso, para a área de negócio, é fundamental. Então, quanto mais a TI tiver visibilidade de que ela pode levar isso para a área de negócio, mais ela vai conseguir trazer esse pessoal para o lado dela na hora de justificar o investimento, por exemplo. Né? Seja na própria ferramenta do FinOps. Sim, né? Isso é fundamental, né, eu diria. Você ter o controle de custo e você poder ter essa visibilidade de negócios, né? E aí, também, para pontuar, para a gente falar do terceiro aspecto de FinOps, o terceiro aspecto é o aspecto da otimização, que aí sim, se você imaginar que você tem a questão da visibilidade, entendimento de custos, a questão de trazer para próximo as informações e traduzir para negócios, você ainda tem uma terceira parte dessa metodologia, que é a otimização contínua. E o que isso significa? Né? Se você tem hoje, como eu comentei, mais de 50 mil itens, amanhã você vai ter 51, 52, 53, 55. Se você tem a tecnologia A, B ou C, amanhã você vai ter novas topologias, novas arquiteturas, etc. Ou seja, o cloud é um ambiente vivo que evolui. Né? Hoje, a sua aplicação, dependendo de como você montou, ela pode estar num ambiente que ela tem agilidade de evoluir, né? E essa evolução ela vai trazer desafios de segurança, desafios de configuração, desafios de custo. Então o FinOps também está aí para monitorar e otimizar para evitar desperdícios e para você poder justificar lá no fim do mês dizendo o seguinte, olha, com a tecnologia que eu optei por utilizar o produto A, B ou C, eu tenho o melhor custo possível dentro da realidade, de equipe, de tecnologia, de timing, etc. Se a gente quiser sair para um outro patamar, para mais ou para menos, aí é uma outra tecnologia, e aí sim o discurso de TI, além de já estar alinhado com negócios, né, do ponto de vista, né, de dizer o que gasta, agora pode estar aliado estrategicamente, dizendo o seguinte, olha, o nosso custo cresce dessa forma de acordo com X usuários que você tem. Putz, está muito caro, precisamos refazer tudo, então vamos ter tal investimento. Mas hoje a gente usa da melhor forma possível. Então, assim, FinOps ele traz essa questão da otimização também. Isso acho que é bacana trazer aqui, né? Sim. Que quando você está nessa maturidade, você parte para a parte de otimização. Sim. E aí também, eu não sei o quanto é comum isso, Renato, mas você pode ter uma mesma aplicação rodando em mais do que um provedor, né? E aí você consegue, inclusive, comparar. Não só a parte de custo, né, obviamente, mas também essas questões relacionadas com o negócio e com a performance. É verdade isso também? Eu consigo ter dentro do FinOps uma visão da minha aplicação rodando no provedor A e dessa mesma aplicação rodando no provedor B? Qual que está mais favorável? Não, é possível, né? Se você quiser trabalhar dessa forma, você consegue fazer esse tipo de comparação. Né? Aqui talvez entre um pouco mais de observabilidade e entre um pouco mais de investimento, mas sim, certo. É possível. E aí eu já vou até puxar um gancho aí com você. Também tem que entrar um pouco de inteligência aí automatizada para você poder extrair o melhor desses mundos. Tá, bom, beleza. Então vamos pegar esse gancho aí, né? Porque o hype é inteligência artificial generativa. E aí, quando a gente fala de FinOps, o pessoal tem uma visão muito tradicional de gestão de custos, de gestão operacional, que é você fazer automatização de determinadas funções ali no teu ambiente.
E aí você fala assim, poxa, mas FinOps é uma coisa meio da idade da pedra, né? Quando a gente fala em nuvem. E, na verdade, a gente pode ter a inteligência artificial também como uma aliada do FinOps. É nessa linha assim que você quer explorar? Eu acho que é uma ideia, né? Eu acho que quando você fala assim, né, de idade da pedra, né? Eu vejo mais assim como dinheiro é uma coisa tão importante que você tem que tomar muito cuidado, né? Ele não como aceita você desaforo. mexe. Isso, exato. Se você quiser querer inventar muito e você deixar alguma coisa sem controle, você corre o mesmo risco de não fazer, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, nesse caso, ela entra sempre com supervisão, né? Eu acho que como qualquer outro tema, né? Ela sempre... não é uma varinha mágica para resolver os problemas, né? De forma alguma. Eu acho que sempre vai ter que ter o aspecto humano. Mas, por exemplo, quando você pensa em escala, né, você pensa em número de variáveis, você pensa em tempo, né, todos isso são dados, né? Então, se você consegue jogar isso dentro de uma, vamos dizer assim, uma máquina, né, de inteligência artificial para ela extrair determinados padrões e aprender com o que está sendo, como que é o seu dia a dia técnico, eu acho que você consegue insights técnicos muito poderosos, tá? Então, você tem uma série de algoritmos, você tem uma série de... Os próprios, acredito eu, né? Essas próprias inovações novas, né? Não relativo à linguagem, mas em relação a dados, onde você consegue extrair esses padrões, certamente você conseguiria dados. A questão é que o desafio seria você juntar dentro desse engine dados técnicos e dados de negócio, para você poder ter o melhor dos mundos. Os dados técnicos estão aí, isso não é tão problemático de você ter. Mas como é que você imputa o dado de negócios, né? Sim. Você contar para uma inteligência artificial e falar, olha, esse padrão que você está vendo aqui, ele é um padrão, por exemplo, do meu ambiente de produção, ele é um padrão da minha loja. Esse padrão aqui é o meu padrão de testes, né? Porque isso precisa ser tratado diferente. Ele não pode chegar, por exemplo, para você, num ambiente de produção e dizer o seguinte, desliga no fim de semana esse ambiente de produção que você vai economizar $50 mil. Você fala, cara, isso aqui é produção, não posso desligar isso. Se você deixar ele fazer isso sem supervisão, aí é o ele vai ter o viés dele, né? Isso. O seu viés é o quê? É redução de custo? Então, se ele não tiver uma orientação de não fazer economias indevidas, ele vai sugerir isso mesmo e se você deixar isso automatizado, ele vai lá e vai desligar. Não, exato, né? Exato. Por isso que precisa da supervisão e precisa da informação do que é aqueles ambientes. Então, a gente, por exemplo, a gente está tentando trabalhar em ideias de como você contar para esses modelos o que o seu ambiente é do ponto de vista de negócios. As ferramentas, como eu comentei, elas funcionam bem tecnicamente. Olha, servidor ele tem baixo uso de CPU, você tem uma função ociosa, tradicional, remove, desliga, arquiva, tem várias ações que você pode fazer disso. Mas e os falsos positivos de negócio? Então, tem uma série de ideias que tem surgido aí nesse meio de como você contar para esses modelos o que você entende em termos de negócio, para eles serem mais precisos, para diminuir o número de falsos positivos, né? E quem sabe ali na ponta, ele começar não a realizar as automações, mas ele te sugerir automações. Então, se você tem um padrão de pico, se você tem um padrão sazonal, se você tem um padrão bem definido de fim de semana, e às vezes assim, tem padrões obviamente claros e tem padrões lá muito, muito sutis. Poxa, é o melhor dos mundos ali. Você vai ter alguém monitorando para você e te sugerindo você fazer determinadas aplicações. Sim. E aí, quem sabe lá na frente, se você confiar ali no robô ali, de repente alguma coisa você deixa ele fazer sozinho ali, vamos ver, né, num ambiente mais
de teste, etc. E você poder deixar alguma coisa já desatendida, mas com os devidos controles de registro, né, para você saber. Sim. A inteligência artificial, assim como outras vertentes, né, seja ela preditiva ou generativa, próprio machine learning, eles dependem muito de dados. E o que não falta numa ferramenta de FinOps é dados. Sim. Mas é o que você falou, são dados técnicos, né? Dados de performance do ambiente, até, né, alguns dados de negócio, como você também mencionou anteriormente em outras partes da nossa conversa, mas essa questão de você ter a curadoria do ambiente com o input da pessoa que conhece o comportamento do consumidor, do seu cliente final, né? Para ajudar a calibrar o funcionamento da IA, ele é fundamental. Dado tem lá. Ela vai conseguir, o modelo vai conseguir aproveitar daqueles dados para aprender. E é o que eu disse antes, não tem varinha mágica, né? Tem que ter gente ali olhando para realmente fazer os inputs relevantes que vão ajudar a calibrar como que vai ser o comportamento da IA nesse ambiente de FinOps. Não, é perfeito. E isso, as tecnologias novas, né, como você mesmo mencionou, de inteligência generativa, você certamente consegue fazer isso com linguagem natural. Então, antes as classificações, né, de uma maneira mais técnica, é feita por meio de etiquetas, né? Então você coloca tags e você classifica. Mas por que não você usar linguagem natural para você classificar e para você retirar os dados também, né? Então você poder perguntar para esse engine de FinOps situações. Quais foram os meus top 10 componentes mais caros do mês? Quais foram as minhas anomalias? Perfeito. Me diz a minha estimativa do cliente X. Tá tudo ok com as minhas tags? Então, esse é um desafio que a gente vê, que a gente está se preparando, né, para poder atender nessa evolução aí de FinOps. Então, para quem, né, diz, né, que FinOps assim, é um assunto, né, já fechado, né, já com escopo fechado, não, muito pelo contrário, ele anda de mãos dadas com a inovação dentro do cloud. Ele pode ser ali, né, o mais conservador, talvez não tenha muito glamour, mas ele é extremamente fundamental para o dia a dia. Não dá para esquecer. Não é raro acontecer, eu diria que é até bastante comum, né, Renato, a pessoa esquecer alguma coisa ligada lá na nuvem, né? Ou algum serviço que ela usou, como você mencionou também anteriormente, algum serviço que ela ia usar por um período e ela depois não desativou. Então você, por exemplo, perguntar para o FinOps, né, para a ferramenta, interagir com ela e dizer assim, cara, quais são os serviços que estão realmente em uso, né, dentro de todos os projetos que eu tenho aqui? Ele pode fazer um trabalho que anteriormente tinha que ser manual. Olhar projeto por projeto, produto por produto que tá ativado lá e falar assim, putz, cara, mas será que isso daqui precisa manter, né? Foi ativado lá atrás por uma necessidade pontual e ninguém lembrou de desligar isso. Então, o que você está falando é permitir que o analista, o administrador, interaja com a ferramenta através de conversação para poder ter insights que ela observou analisando os dados que foram coletados ali. Isso é um sonho de consumo Sim. dos clientes e um sonho de execução. Sim. Né? Eu acho que Mas tem coisas bem práticas que você colocou que são viáveis já. São viáveis. O grande desafio, na minha agora opinião, Renato, né, da questão da IA generativa, é a questão de expectativa versus frustração. Sim. Né? Quem já usou as ferramentas aí que estão disponíveis, na primeira escorregada ou no primeiro erro, na primeira dúvida que você tem, você já questiona. E as ferramentas que a gente usa são gratuitas. Então, quando você migra essa realidade para uma ferramenta corporativa e paga, ela tem que ter uma zona muito bem definida, né? E ela tem que errar muito pouco. Sim. Então, hoje, a gente ainda tem uma superfície ainda que precisa ser explorada para ter um escopo que seja agradável,
né? E que erre pouco, né? Então, o que eu digo é o seguinte: dá para fazer as top 3 perguntas, mas quem é que vai estar satisfeito? Eu vou fazer a pergunta A, B e C, quando eu fizer a E, vai ser um desculpe, não entendi. Né? Ou eu não sei fazer isso. Aí você, poxa, podia ter mais. Então, eu acho que tem um momento certo, esse momento vai acontecer, né? E a gente está de olho para trazer isso, para poder trazer esse tipo de experiência, que eu acho que é a cereja do bolo. Sem dúvida. Né? É o top, aí o sonho, como eu falei, de consumo e de execução aí de todo mundo que é de TI. Ah, sim. Isso vai acontecer rápido. Espero. Legal, Renato. Bom, a gente já está no final do nosso encontro. Tem alguma última mensagem que você gostaria de passar para os nossos espectadores? Eu tenho uma última mensagem em relação a FinOps, que geralmente quando eu faço conversas desse tipo, eu sempre friso para as pessoas. Se você ainda não tem uma cultura, uma metodologia de FinOps, não se intimide por tudo que a gente conversou aqui, né? A gente falou de visibilidade, de operação, de otimização. Parece ser algo que você pense, puxa, eu preciso de uma equipe dedicada, eu preciso de uma ajuda, de uma consultoria, etc. Lógico, pode ser que em determinado ponto da sua jornada de maturidade você vai precisar. Mas para começar, o que precisa? Mindset. Você entender que custos é tão importante quanto você entregar um produto lá no fim do mês. Existem ferramentas básicas dos próprios provedores de cloud que são de uso facilitado, tá? Conceitualmente talvez não seja tão simples em alguns cenários, mas não deixe de olhar, de setar controles básicos, de comunicar com a área de negócios. Tem um ganho muito claro lá no fim dessa jornada. Né? E à medida que o produto for crescendo, a empresa for crescendo, esse papel de FinOps, ele pode ser dividido na equipe, ele pode ser expandido, automatizado, pode até mesmo, né, não vou discutir se é bom ou não, para uma área de governança, né, pode até migrar isso para uma área que não seja tão técnica. Então, minha mensagem final é: não se intimide, leve esse assunto para a sua metodologia do dia a dia, discuta, sempre olhe o custo. Isso tem um payoff lá no final dessa jornada. Perfeito. Concordo integralmente com você. FinOps não é uma ciência de foguete, né? Para usar aí um termo mais de forma alguma parecido com outros que a gente ouve. Agradeço, Renato, teu tempo, a tua disponibilidade, a clareza com que você trouxe as informações a respeito de FinOps. Espero que a gente marque uma outra aí no futuro. E você que está aí em casa, ou no trânsito, ou em qualquer outro lugar, que gostou do assunto, curte de novo, né? Convido de novo vocês a curtirem o episódio. A Multiedro, como integrador de soluções em nuvem, ela é muito preocupada em fazer com que o cliente tenha a melhor experiência com o uso da nuvem, e isso passa por uma gestão eficiente dos custos. Então a gente adota a FinOps em todos os nossos projetos, a gente usa a ferramenta do Renato já há muitos anos, ela nos atende e ela traz para o cliente visibilidade e transparência no uso dos recursos da nuvem. Agradeço o tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Até logo. Muito obrigado, Juliano. Beleza, cara. Valeu.